dispõe a estar na presença do Senhor, a fazer a sua obra. Mais importante do que as pessoas pensam sobre eu, sobre mim, sobre você, sobre o que nós fazemos, mais importante do que isso é o que Deus pensa sobre nós e o que efetivamente Ele tem para nós, o que Ele espera de nós, né? E esse texto, ele vai nos mostrar que a gente precisa aprender a lidar com essa situação. Há momentos em que talvez o que uma pessoa acha a nosso respeito, se ela compartilhar conosco, isso vai até nos ajudar a melhorarmos, a buscarmos nos corrigir, nos alinhar, porque as pessoas podem ser usadas por Deus para ser bênção na nossa vida, né? Mas muitas vezes nós vamos ter que ignorar isso. Precisamos saber que nem tudo que vem, muitas vezes é legítimo, e às vezes nós nos tornamos refém do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam, do que as pessoas esperam, quando na verdade o que importa é o que Deus espera de nós, é o que o Senhor tem para nós, o que Ele quer de nós para as nossas vidas. O texto diz que, passadas essas coisas, Jesus andava para a Galiléia, quer dizer, e ele já não ia mais tanto para a Judéia, porque eles sabiam que os judeus procuravam ele para matar. Mas estava chegando ali uma festa, que era a festa dos tabernáculos, né? Numa ilustração bem rápida, aqui, bem superficial, nós sabemos que o povo de Deus, eles tinham 3 festas que eles eram convocados a estar ali, né, em Jerusalém, que era a festa da Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E aqui diz que a festa dos tabernáculos estava chegando para acontecer. Então, Jerusalém estaria cheia, lá na Judéia, Jerusalém estaria cheia de gente, porque eles celebravam a festa dos tabernáculos. Essa festa, ela ocorria sempre no final do ano agrícola, quando encerravam as colheitas, e eles queriam demonstrar a sua gratidão pela provisão que o Senhor lhes dava, e eles também lembravam do sofrimento que eles tiveram ali no deserto, dependendo sempre do Senhor, sem poder plantar, sem poder colher, né? Dependendo só da provisão. Era uma festa que demorava 8 dias, e eles faziam pequenas cabanas, barraquinhas, e eles ficavam ali naquelas barraquinhas para celebrar o tempo que eles viviam nas suas cabanas lá no deserto, né? Estava no lugar, montava cabana ou tenda, ficava ali um tempo, aí Deus já falou, aqui chega, agora levanta, desmonta tudo e anda mais um pouco, e aí achava um outro lugar, e Deus ensinando, e Deus purificando, e Deus tratando, enfim. Essa festa era significativa. Então, os irmãos de Jesus chegam para ele e falam assim: olha, por que você não vai lá para a Judéia? O maior número de pessoas possível estará lá agora nessa festa. Quer dizer, todo mundo vai estar lá. E se alguém quer se fazer conhecido e realiza os sinais que você diz que realiza, não faz isso em oculto, vai onde há o maior número de pessoas para que todos vejam. Os irmãos de Jesus, nem eles mesmos acreditavam, né? No que ele fazia, no que ele representava. E aí Jesus fala para eles: não, eu não vou, a minha hora não chegou ainda, vão vocês, tal. E aí eles foram, mas fato é que depois Jesus foi, não junto com eles, Jesus foi, mas às escondidas, em oculto, sem que ninguém percebesse. E lá em Jerusalém, eles, lá na Galiléia, eles ficavam perguntando: onde é que está Jesus? Será que ele é bom mesmo? Olha o pensamento das pessoas: não, esse é uma fraude, enfim, mas havia-se aquela discussão a respeito da pessoa de Jesus, né? Às vezes existem discussões na nossa pessoa, às vezes fazem até reuniõezinhas, às vezes convidas para que ninguém fique sabendo, para falar a nosso respeito, né, pastor? Isso em todas as áreas da nossa vida. Às vezes os parentes se reúnem, quando não, o nosso nome está na boca dos parentes, lá naquela reuniãozinha.
a nossa maneira de viver, o momento que nós estamos vivendo, o que nós fazemos da nossa vida. Às vezes lá no trabalho fazem reuniãozinha. No começo dessa semana, acho que na segunda-feira, fizeram uma reuniãozinha lá para tratar o que faz, a minha mudança de setor. Então as pessoas estão sempre ali, né? Bem ou mal, estão ali, às vezes falando a nosso respeito. E nós, como cristãos, nós precisamos aprender, irmãos, a lidar com esse tipo de coisa. Porque nem sempre a gente vai agradar a todos. Nem sempre nós seremos unanimidade na nossa casa, entre os nossos familiares, no lugar onde nós trabalhamos, no meio do povo de Deus. A gente não vai agradar todo mundo. O nosso chamado, o nosso ministério não vai ser aprovado por todos. E isso é muito difícil lidar com essa situação. Mas nós temos que ter em mente uma coisa: nós precisamos saber lidar com o que as pessoas acham a nosso respeito. E não podemos nos esquecer que o que importa é o que Deus pensa sobre nós, o que Ele espera de nós, o que Ele tem para nós, né? Então, eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus compartilhou no meu coração, de maneira que essa nossa caminhada ela possa ficar mais fácil para a gente, porque não vai acabar isso. Sempre estaremos sendo colocados à prova, sempre estaremos sendo questionados, sempre estaremos sendo avaliados. As pessoas sempre terão uma opinião a nosso respeito, e ela pode ser boa, mas ela pode não ser boa também. E como lidar com isso? Nós precisamos ter algumas coisas claras na nossa mente. E aqui, à luz dessa palavra, num primeiro momento, tomando como exemplo o que os irmãos de Jesus achavam dele, nós precisamos saber de 3 coisas, principalmente, e isso sempre vai existir. A primeira situação que nós não podemos esquecer, veja o versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Quer dizer, eles chegam e dão ali um conselho para Jesus e seus irmãos, não é verdade? E esse versículo ele me mostra o seguinte, que nem todo conselho, nem toda proposta é legítimo. O conselho dos irmãos de Jesus não era sincero, porque eles chegaram para ele e disseram: olha, já que você quer se aparecer, vai lá para a Judéia, vai lá para Jerusalém, porque vai ter lá milhares e milhares, talvez milhão, né, unidades de milhão de pessoas, para comemorar a festa. E faz o que você faz aqui, faz lá. Esse não era um conselho legítimo, eles estavam instigando a Jesus, partindo de um princípio que eles tinham no coração deles, de um sentimento que eles tinham no coração deles. Então nem toda proposta que chega a nós, nem todo conselho que dão para nós é legítimo. Pode ser que estejam querendo nos testar, pode ser que estejam querendo testar aquilo que nós nos propomos a fazer. Esse é o primeiro princípio. E às vezes a pessoa chega e fala até com autoridade, como se estivesse falando em nome de Deus, né? São as famosas profetadas que a gente ouve aqui, ali e acolá, na verdade. Sai profetada de tudo quanto é lado, isso é um perigo. Nem todo conselho é legítimo, vem do Senhor, especialmente quando vem de uma pessoa que a gente sabe que não acredita em nós. Devemos ter cuidado. Por que a opinião, por que o conselho de uma pessoa que a gente sabe que não acredita em nós deve ter peso sobre a nossa vida? Se nós sabemos que as pessoas não confiam em nós, determinadas pessoas não nos aprovam, por que é que nós vamos nos abater ou nos deixar influenciar por aquilo que elas chegam e falam para nós? Amém? Já descarte e nós não vamos sofrer. O segundo princípio, aqui no versículo 4, olha só: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, quer dizer, Jesus já estava cansado de fazer milagre,
Jesus já estava cansado de compartilhar o Evangelho, a boa nova. E os seus irmãos chegam e falam: se fazes realmente essas coisas, irmãos, é muito triste isso, mas é uma verdade. O que acontece? Nesse versículo, claro, o que eu entendo? Olha, porque ninguém há que procure ser conhecido. Palavras deles, dos seus irmãos. Nós precisamos entender que a nossa motivação sempre será mal compreendida por muitos que estão perto de nós. Porque Jesus não queria ser conhecido, Ele queria que o Pai fosse conhecido através da vida dele. Nós não queremos ser conhecidos, nós queremos que o Senhor seja conhecido pelo mundo através da nossa vida. Nós não queremos nos aparecer, nós queremos que o Senhor apareça através da nossa vida. E essa é uma tarefa muito difícil. As pessoas acham que nós queremos nos aparecer, porque nós andamos com a Bíblia debaixo do braço. Eles entendem que nós queremos ser melhor do que eles, porque infelizmente muitos cristãos ao longo da história, desde que o mundo é mundo, deram muito testemunho mau testemunho por falta de sabedoria. Mas não é o nosso caso. Homens e mulheres de Deus, obreiros do Senhor, pastores do aprisco do Senhor, a nossa motivação não é o que muitas pessoas pensaram ou pensam, ou continuam pensando, ou pensarão. Não. A nossa motivação tem que ser clara. Os irmãos de Jesus achavam que ele queria ser conhecido, mas nós sabemos que Jesus não queria ser conhecido. Nós sabemos que nós não queremos ser conhecidos. Nós queremos que o nome do Senhor seja exaltado neste lugar, nesta casa, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, no nosso trabalho. Nós não queremos aparecer ser melhor do que ninguém. E quantas vezes nós passamos provas no nosso ministério porque nós somos mal compreendidos. As pessoas acham, questionam a nossa motivação. Não, eu não concordo, eu não concordo, eu não gosto, eu isso, eu aquilo, né? As pessoas ficam pensando a nosso respeito. Problema de quem pensa, irmãos, porque quem serve a Deus, quem é servo do Senhor é escravo. Escravo não pensa, escravo faz, escravo serve, escravo não questiona, porque a palavra servo significa escravo, não é isso, pastor? A serviço dele. Os escravos andavam descalços, os escravos não tinham propriedade, os escravos, eles faziam aquilo que eles mandavam, eles trabalhavam em troca da comida e do pouso, e isso era dia após dia, a vida toda. Nós somos escravos do Senhor, separados pelo Senhor, servos do Senhor. Aleluia. Não queremos ser conhecidos, mas queremos que o Senhor seja conhecido através de nós. Aleluia. Ninguém ouse avaliar a motivação do meu coração. As pessoas podem achar lá no seu trabalho que você quer ser melhor que todos. As pessoas podem achar no ministério que você quer ser diferente de todos. Mas não importa o que as pessoas pensam. O importante é a convicção que nós temos com o Senhor. Senhor, a minha motivação é fazer a sua vontade. Se o Senhor me chamou, eis-me aqui, me ajuda para dar conta, porque eu também sozinho não consigo. Não é verdade? Eu sozinho não consigo, mas no Senhor nós conseguimos. E às vezes nós nos deixamos abater por aquilo que as pessoas pensam, por aquilo que as pessoas falam, pelo comportamento que às vezes não há palavras, mas os comportamentos falam. Não é verdade? Tem um livro que diz que o corpo fala, as atitudes demonstram o que há no coração, e nós não podemos nos abater com isso. E uma terceira verdade que nós precisamos saber, tomando por base o comportamento dos irmãos de Jesus, é no versículo 5: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eu acho que esse é o princípio mais doloroso para nós. E que princípio é esse? É que muitas vezes, até
os mais próximos a nós não acreditam no que Deus tem para nós. Às vezes nem aqueles que andam conosco, de fato, acreditam no que Deus quer fazer através da nossa vida. E esse é o princípio doloroso. Porque às vezes você anda do lado, quem nunca, né, pastor? Quantas pessoas caminharam do lado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e de repente a pessoa se vira, se volta, deixa, vai, some, desaparece, critica, se levanta, tal. É uma dor tão grande no coração, um sentimento de revolta, assim, contra a ingratidão, que eu acho que, para mim, no meu caso, é o meu calcanhar de Aquiles. Essa é a dor mais dolorosa para mim, é a dor da ingratidão, de você estender a mão, de você ajudar, de você, sabe, de você deixar claro que você quer ajudar, que você quer estar do lado, que você quer ombrear, que você quer caminhar junto, que você quer ser bênção na vida da pessoa, das pessoas, e de repente, num dado momento, a pessoa pega, se vira e vira as costas. Muitas vezes, nem aqueles que estão do nosso lado acreditam em nós. Acreditam que nós fomos levantados por Deus para ser bênção na vida dela. Fomos levantados pelo Senhor para poder trazer, fazer uma marca na vida dela, deixar uma marca positiva na vida dela. E isso em todas as áreas da nossa vida. Quem aqui no trabalho já não se matou de matar, de trabalhar, e o patrão nunca reconhece? É verdade? Quem nunca fez o seu melhor e não é reconhecido? Aí aquele que leva a coisa de qualquer jeito cai nas graças do patrão, cai nas graças do encarregado, cai nas graças do chefe, e você que está ali se matando, é a laranja podre dentro, né, ali do saco de laranja. Quem nunca? É desse jeito. Essa é a percepção do que as pessoas podem pensar sobre nós, ver em nós. Mas Jesus, ele nos ensina como lidar com essa situação. O que fazer para a gente não desacreditar das promessas do Senhor? O que fazer para a gente não desacreditar, não nos esquecermos do que Deus pensa a nosso, que o que importa é o que Deus pensa a nosso respeito. Se existiu um chamado, o chamado continua sendo o mesmo. Se existiu uma promessa, a promessa continua sendo de Deus mente? Deus não mente. Deus não mente. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus me separou, Ele tem um propósito. Mas eu sou limitado. Quando Deus me chamou, ninguém melhor do que Deus sabia das nossas limitações. Quando eu estou muito assim, desacreditado de mim, porque às vezes a gente até desacredita de nós mesmos, né, pastor? Às vezes vem a dúvida, eu acho que eu estou, não sei, eu acho que eu botei na cabeça esse negócio e esse negócio não é para mim. Aí eu pego e falo, não, quando Deus me chamou, quando Deus me separou, Ele me separou, Ele me chamou, conhecendo todas as minhas limitações, conhecendo todas as minhas fraquezas, conhecendo todas as minhas misérias, sabendo de tudo que eu poderia vir a fazer nessa caminhada, ainda que voluntariamente. Ele já sabia, né? Agora, se Deus sabia, que Deus sabia, não nos rejeitou, quem é o homem para nos rejeitar? Aleluia, papai, aleluia. Quem é o homem para não nos aceitar? E muitas vezes isso nos abate. Fala a verdade, pastor, né? Às vezes a gente está dando nosso sangue ali naquilo. Vamos trazer para a atmosfera da igreja, do arraial, né? Do aprisco. Às vezes você está ali, está dando o seu sangue e você só escuta coisas negativas, você não escuta coisas positivas. É como se muitas pessoas quisessem que não dê certo para poder falar, tá vendo? Eu tinha razão, fulano estava agindo pela motivação errada, fulano não tem chamado para isso. Irmãos, a obra do Senhor é Deus quem põe, é Deus quem tira, é Deus quem faz. Nós não temos direito de querer criar uma justiça humana e agir com as nossas próprias mãos, né? Diante dos concílios que fazem para decidir o nosso futuro, né, pastor? Porque existem concílios que são feitos acerca do nosso futuro. Uma ocasião lá na igreja fizeram um café de mulheres numa determinada casa.
E lá foi um concílio para colocar várias pessoas ali, né, no paredão, na berlinda. E aí isso chegou nos meus ouvidos, né? Na época eu fiquei sem ação. Na época eu não tinha, no momento em que eu fiquei sabendo disso, eu não tive reação, porque dado o momento de luta e dificuldade que eu estava passando, eu sabia que se eu fosse mexer naquilo ia ser um vespeiro, ia ser colocar a mão num ninho de cobra. Então eu fui orando e levando aquela coisa em banho-maria, até que ali uns 8 meses depois é que eu fui tratar daquela situação. Irmãos, quando eu toquei naquela situação, e talvez tenha até faltado um pouco de sabedoria, porque Deus, quando me chamou, Ele sabia que eu não tenho sabedoria. Toda sabedoria vem dEle. Toda sabedoria vem dEle. Às vezes a gente erra querendo acertar. A gente não para e acertar. Hoje eu vou fazer uma coisa errada, eu quero deixar a igreja completamente dividida. Ninguém acorda de manhã e coloca isso na sua oração devocional. Não, a gente sempre está querendo acertar. Irmão, a casa veio abaixo. Em um único fim de semana, 5 famílias saíram da igreja. Mas, ainda que com a minha falta de sabedoria, com a minha limitação, o Senhor honrou. Porque essas 5 famílias que saíram da igreja, com todo respeito, pouco colaboravam com o crescimento da obra de Deus, em todas as áreas. Estavam lá para criticar, para botar limites, não ajudava com nada, não ofertava, não dava dízimo, não fazia nada. Só estava lá para fazer número e fazer concílios para tratar o futuro das pessoas, para julgar as pessoas. E acabou. Saí dessas 5 famílias, isso era novembro. Eu falei, Jesus, me dá um sinal, né? Porque sai tanto de uma igreja que tem 60 membros, 50 membros, sai 5 famílias, sai metade da igreja, né? Eu falei, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está comigo aí, porque senão a igreja vai a pique, né? A igreja paga aluguel, não é um lugar barato, enfim, tantas coisas. Isso foi em novembro. Quando foi dezembro, irmãos, do ponto de vista administrativo da igreja, as ofertas da igreja dobraram. Uau, aleluia! Dobraram. Nós sempre sonhamos em ter 2 meses de gordura para queimar. Era o nosso desejo. E até então, em 5 anos, isso não tinha acontecido. E depois daquela revolução ali, no mês seguinte, os nossos recursos dobraram. Nós conseguimos ter 2 meses de recursos para caminhar. Aleluia. E o que Deus mostrou para mim? Que não é o fato de eu me omitir que vai impedir o tratar de Deus. Eu não tenho que segurar ninguém perto de mim. Se elas pensam, se elas acham que não está bom andar do meu lado, deixe elas andarem onde elas quiserem. Eu digo para vocês que já se passaram aí, sei lá, 2 anos do ocorrido, vai fazer 2 anos, e tem gente que não se achou até hoje. Por quê? Porque não era o problema da igreja de Mirassol, não era o pastor Ezequiel, o problema estava nelas. Elas não se enquadram em lugar nenhum. Tem pessoas que não se enquadram em lugar nenhum, são impastoreáveis, intratáveis, não sabem o que é ser servo, porque os verdadeiros servos, eles estão na casa do Senhor procurando aprender dele para fazer a vontade dele, e não fica arrumando dificuldade para a vida do pastor. Então, irmãos, isso é muito importante. O que Deus pensa? O que Deus tem para nós? Que tempo eu não tenho mais 5 minutos, pastor? Só para eu... Pode ir? Falamos tudo isso para nos conscientizarmos de quão difícil é lidar com a opinião do público, das pessoas que estão à nossa volta, em todas as áreas da nossa vida, daqueles que nos assistem, né? É como se a gente estivesse na televisão e todo mundo está assistindo a gente. A menor falha, você falhou, agora você vai ter que se enquadrar. Mas a gente não pode esquecer disso. O quê? Que nem todo conselho é legítimo, que a nossa motivação sempre vai ser, muitas vezes, na maioria das vezes, ou sempre vai ser incompreendida, para aquele que tem uma mente poluída, a nossa motivação nunca vai ser legítima,
E por último, nem todos aqueles que andam conosco, irmãos, permanecerão conosco. Nem todos aqueles que estão ao nosso lado acreditam em nós, nos apoiam. Na verdade, só estão ali para ver a hora que a gente vai cair, para depois poder apontar o dedo. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Porque os servos e servas do Senhor, eles caminham juntos, eles se ajudam, eles estendem a mão, eles querem ver a obra caminhar, eles querem que todos se fortaleçam, eles se preocupam, eles pensam o que fazer para poder melhorar. Essa é a proposta. Agora, com base no que Deus pensa sobre nós, no que Deus espera de nós, ao analisar o comportamento de Jesus, o que nós precisamos saber para nos manter firmes diante dessas coisas? Em primeiro lugar, o versículo 6, olha o que vai dizer: disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Nós precisamos entender qual é o tempo do Senhor para a nossa vida. Porque às vezes é tempo de acontecer, às vezes é tempo de não acontecer. Às vezes é tempo de crescimento, às vezes é tempo de destruição. Às vezes é tempo de plantar, às vezes é tempo de arrancar o que se plantou. Às vezes é tempo de curar, às vezes é tempo de ferir, para que haja uma cura. Nós precisamos entender o tempo de Deus para a nossa vida. E nós somos muito tentados, né, pastor? A olhar a nossa volta, e isso, gente, se chama suicídio espiritual. Você olhar para o vizinho e querer comparar a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, o seu casamento, em tudo. Isso é suicídio. Coloquemos uma coisa na nossa cabeça: para cada um de nós, Deus tem uma história especial. Aleluia. Deus tem uma história que Ele vem desenvolvendo conosco desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. E para cada um de nós, Deus tem o tempo certo. Para algumas pessoas as coisas acontecem mais rápido, para outras as coisas acontecem mais devagar. E se nós formos fazer comparações, se eu fosse fazer comparações, pastor, que a gente chegou no ministério ontem e está aí, né? Naquela comparação que o pastor Fernando costumava fazer, tem gente que está pilotando o aviãozinho tec-tec aqui dos Amarais, já tem gente que está pilotando aquele Airbus, né? Aquele supersônico lá, assim. Então, mas por quê? Porque para cada um Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo para tratar e trabalhar na nossa vida, irmãos. Não se apresse, não se desespere, não se sinta injustiçado, não questione o seu chamado, não questione o que Deus tem para a sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família. Não questione, porque tudo é no tempo do Senhor. E se nós estamos atravessando um momento difícil, é porque o tempo do Senhor para a nossa vida é nos provar através da dificuldade, porque isso vai nos fazer crescer. E quando Ele quiser dar um crescimento em todas as áreas, Ele vai fazer. E a gente não vai nem perceber. Conheça, entenda em que tempo dos planos de Deus nós estamos vivendo. É preciso saber isso, irmão. Cada um tem um tempo certo. Para cada um, Deus tem um tempo certo. Por isso que Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, unitudo. Por quê? Porque Ele sabe esses bilhões de moradores que existem sobre a face da terra. Ele conhece o pensamento de cada um desses bilhões de pessoas que existem sobre a face da terra. E isso nenhuma outra pessoa consegue fazer, a não ser o nosso Deus, porque Ele é onisciente, conhece todas as coisas. E nisso nós não precisamos ficar, né? Porque às vezes na multidão o superintendente não vai nos ver. O colega mais proeminente não vai nos ver, o patrão não vai nos enxergar na multidão, na confusão, mas Deus continua com seus olhos como chama de fogo sobre a nossa vida, medindo cada passo, cada dia. O versículo 7, o que diz? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. É preciso saber, irmãos,
que nem todo mundo vai gostar de mim, e que algumas pessoas vão até me odiar. E eu tenho passado uma dificuldade lá no meu trabalho, e aí meditei nessa palavra, falei, poxa, que explicado. Nem todos vão gostar de mim, e vai ter um ou outro ainda que vai me odiar, sem termos feito absolutamente nada contra ninguém. Que mal Jesus havia feito para que as pessoas o odiassem? Ele só tinha feito coisa boa e continuou fazendo. Nem todos vão gostar de nós, não vamos agradar a todos, e alguns até nos odiarão, mas ainda assim, se o Senhor nos ama, é o que importa. Deus é amor, irmãos, não importa. Glórias a Deus. Às vezes a gente ouve umas palavras que cortam a gente ao meio, né? Mas não importa, Deus me ama. Amém. Me ama tanto que Ele enviou o Filho dele para me salvar. Mas foi para toda a humanidade, não interessa. Eu sou humanidade, Deus me ama, Deus me amou primeiro. Ele já me conhecia antes mesmo de eu vir a este mundo, de eu ser uma substância informe lá no ventre da minha mãe. Ele já me amava, né? Versículos 8 e 9. O Senhor vai me passar um outro conceito. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprindo. Ó Jesus, ciente do seu tempo, né? E por ser filho de Deus, ele podia fazer o que desse na cabeça dele. Vamos combinar, irmãos? Ele era Deus. Ele podia fazer a coisa do jeito que ele quisesse, não é verdade? Aquele negócio assim, quando alguém nos afronta, não dá vontade de a gente orar para dizer fogo do céu e consumir. Eu sou assim, quando eu fico irritado, me dá vontade de orar. Eu falo, Senhor, dá um sinal aí agora. Ou para mim, para ele. Mas se for para ele, melhor ainda, né? Com essa pessoa que está me confrontando, não tem problema não. Pode ser fogo, pode ser raiva, pode ser o que for. Aí a gente pede misericórdia. No final a gente pede misericórdia. Deus não vai ouvir a oração de um louco, né, irmãos? Mas, peça. Subi vós à festa. O 9. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Porque sabe por quê, irmãos? Quando a gente sabe que Deus tem para a nossa vida, não importa o que as pessoas fazem, nós continuamos firmados na promessa que Deus tem para nós. Não são falácias, não são propostas, não são manjares que vão nos tirar do foco. Nós permanecemos no foco. E nesses versículos eu entendo o quê? Que às vezes é preciso saber que nós temos que permanecer onde nós estamos. Por mais caótica que a situação esteja, fica onde você está, porque da mesma maneira que nós estamos vendo o caos, como foi pregado na semana passada, é possível enxergar ao Senhor no meio do caos, da tragédia. E Deus vai fazer. E é onde muitos saem correndo, não perseveram. E aí a gente precisa ser resiliente, perseverante, porque se nós não aprendermos a enxergar que Deus está mesmo no caos, no deserto, Deus continuou cuidando do povo lá no deserto? Continua. E aquele deserto, vamos combinar que era um caos, né, irmãos? Eles não tinham casa, eles não tinham água, eles não tinham comida. Eles acordavam todo dia com a dúvida: será que hoje nós vamos morrer? De sede, de fome, ou de doença, ou queimado do sol? Mas o texto bíblico diz que as suas roupas e os seus calçados não envelheceram nos 40 anos que eles rodaram ali, irmãos. Né? E às vezes a gente se sente desgastado. Não. Se a graça do Senhor está na nossa vida, permaneça ainda que seja ali naquele ambiente de caos. Não é momento de sair, não é momento de desistir, não é momento de abandonar. Segura firme, porque Deus vai nos honrar aonde nós estamos. Versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, não subiu ele. Então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Outra verdade maravilhosa que nós aprendemos com Jesus: nós precisamos saber que a nossa caminhada, ela poderá ser solitária, ela poderá ser oculta. O que é oculto? Que as pessoas não percebem. Talvez o nosso ministério, as pessoas não percebam. Aí a gente não percebe. Talvez o que eu faço no meu trabalho, quem tem que saber não fica nem sabendo, mas nem por
isso eu deixo de ser ou fazer aquilo que me propus a fazer para a graça, para a glória de Deus. Então, às vezes, é solitário o que nós fazemos, o que Deus nos chama para fazer. Às vezes a gente não tem com quem compartilhar. Às vezes a gente se sente sozinho, mesmo estando cercado por uma multidão. Isso é aos pastores, que hoje é celebrado um dia especial dedicado aos pastores, isso é muito comum na vida pastoral. Os pastores são figuras solitárias. Muitas vezes a gente até quer desabafar, mas a gente não consegue, a gente não tem com quem desabafar. Às vezes o Senhor não quer que nós desabafemos, o Senhor quer que nós fiquemos ali, em introspecção, pensando, meditando, refletindo, para que nós possamos, nós mesmos, encontrar uma saída com a graça dele. E é assim que nós vamos crescendo. Talvez você se sinta sozinho naquilo que você está fazendo agora, nessa fase da sua vida. Talvez você se sinta solitário. Nós nos sintamos solitários. Isso não quer dizer que Deus não está presente, não está conosco. Ele continua. Jesus nos dá esse exemplo. Enquanto todo mundo estava indo lá, vamos lá para a Judéia, porque vai comemorar a festa dos tabernáculos. Vai ser 8 dias de celebração. Jesus vai sozinho, vai depois, vai para trás, desapercebidamente, de maneira não chamando a atenção de ninguém. E ainda assim ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele foi, não no tempo que os homens queriam, mas ele foi no tempo que Deus preparou para quem fosse. Os versículos 11 e 12 para a gente finalizar. Olha, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Quer dizer, Jesus não tinha nem chegado na festa e o povo já estava perguntando sobre ele. Aquele negócio, ninguém gosta, ninguém apoia, todo mundo quer ver a queda, mas todo mundo quer saber onde é que está, para poder falar. Não é assim? Lá no nosso trabalho, às vezes na nossa casa, os familiares, o ministério, então, ai pastor, eu quero fazer ministério não, esse negócio é muito complicado. Olha, se Deus te chamar, se Deus te chamou, não tem para onde correr. Se correr, Jesus pega, se ficar, Jesus toma. Então, não fica, não vai, fica porque ele não tem escolha, né? Os judeus procuravam para ficar ali, né? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, outros não desenganam o povo. Uns falavam: o pastor Nair é bom, outros falavam: o pastor Nair não presta. Uns falavam: mas isso de louvor é bom. Não, isso de louvor não é bom, não. Eu não gosto do louvor da igreja. Uns falavam: fulano não é bom pai, fulano não é boa mãe, fulano não é bom profissional, não é bom funcionário, fulano não é bom aluno, não é bom jovem, não dá bom testemunho. As pessoas falam muitas coisas, ficam arrazoando a nosso respeito, né? E o que eu entendo? O que eu preciso saber acerca disso? Que as opiniões das pessoas a nosso respeito, elas sempre serão divididas. Haverão sim aqueles que nos colocarão para baixo, que não vê nada de valor em nós. Mas haverá uma parte que, mesmo que não pareça, mas elas acreditam em nós, elas contam conosco, elas entendem o chamado de Deus para a nossa vida, elas caminham conosco, elas nos apoiam, nos dão suporte em oração, em companheirismo. Então, não importa se na mesma proporção que tem as opiniões ruins a nosso respeito, tem aquelas opiniões também boas que nos apoiam. Amém? Hoje de manhã, a primeira e única mensagem que eu recebi sobre o Dia dos Pastores foi de um jovem, onde eu congregava antes, onde eu não era nem pastor titular, eu era ministro local, auxiliar, depois distrital, lá na 8ª igreja, né? E eu era líder dos grupos de comunhão, dos lares, dos grupos pequenos, e começamos um grupo com uma família que veio de outra denominação, já estava ali na igreja perseverando há um tempo, e aí nós iniciamos um grupo lá no bairro Vida Nova. E nós fomos lá, era a mãe e 2 filhos, casal de jovens, uma história de vida muito bonita, muito sofrida, e aí demos o treinamento para que ela ficasse liderando aquele grupo ali. Então, o filho dessa irmã, que fazia parte daquele grupo,
há quantos anos isso? Há uns 8 anos. E ele mandou uma mensagem hoje me parabenizando pelo dia do pastor. Então, talvez o que nós fazemos há momentos da nossa vida que é difícil a gente enxergar um motivo para continuar fazendo, né, pastor? Às vezes é difícil enxergar um motivo para continuar fazendo. Por que eu tenho que fazer isso se eu só estou arrumando na minha cabeça? Por que eu tenho que fazer isso se isso só está me fazendo mal? É que a gente não sabe o quão bem também nós podemos estar fazendo para a vida de outras pessoas. E a gente nem percebe, né? Semana passada eu fui chamado para tomar um café na casa de uma ovelhinha lá no Mirassol. Não deu certo, está pré-agendado para o dia dessa semana. Então, assim, continue fazendo o que Deus te chamou de fazer. Quem vê é o Senhor. Um ou outro vai reconhecer. Haverá opiniões muito negativas a nosso respeito. Mas o que importa é o que Deus pensa, o que Deus pensa e o que Deus espera de nós. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo ministre aos seus corações.